Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Eu me acho o melhor presidente do Vasco dos últimos anos, por tudo que está acontecendo. O resultado, ele vai vir de uma forma avalaçadora, cara. Salgado é um cara sério, cara de mercado. Não é vagabundo, não é picareta. Todo mundo sabe o nome e renome que ele tem. Fala, rapaziada. Hoje a gente veio aqui no CT fazer esse protesto pacífico. Cobrança, ó. Léo Mole, Pelé, Galdames, ó. Tá eu e Ramon aqui. Irmão, não dá pra passar a torcida vascaína. Chegou a hora da gente cobrar. 6-1 foi vergonhoso. A gente não pode aceitar isso. Perder pros caras dessa forma. Jogadores omissos, covardes. Jogadores frouxos. Hoje a gente veio aqui no protesto pacífico como torcedor cobrar essa rapaziada. Verrete, Léo Jardim e Paê, a gente segurou, mas o restante não dá pra passar. Elenco frouxo, não dá. O Vasco é maior que todos eles, o Vasco é nosso. Pedrinho parou pra conversar com a gente. Pô, agradeço ao Pedrinho pela educação, olho no olho, conversou com a gente, nos passou o que tá acontecendo. Vai marcar pra conversar com a gente de novo. Então assim, a gente quer um Vasco melhor, Felipe tá chegando aí, mas todo mundo vai ser cobrado. Falei pro Pedrinho, Lúcio Barbosa é uma vergonha, Lúcio Barbosa uma vergonha. Ficou trabalhando pra 777, mas deixou o Vasco na mão. Não fez nada em São Januário, não cobrou elenco, uma vergonha. Lúcio Barbosa tem que sair. Todos aqui pediram a cabeça do Lúcio Barbosa pro Pedrinho. Não dá pra aceitar. E hoje o protesto foi contra jogador. Mas não tá passando batido não. Salgado, Osório e Duque Estrada. A gente vai cobrar. Vender o Vasco para 777. 771. Uma vergonha. Isso aqui é Vasco. A gente não vai aceitar jamais. O Vasco é nosso. Deles, jamais. Eu não contratou ninguém nessa eu sei, mano. Eu sei. Mas, Pedrinho, pra frente. Fala. Demorou. Valeu. Eu acho que é um momento difícil pra caralho. Sim. Os caras que lá dentro, não é porque é mais calmo, o outro é mais. Sim. Calma aí, como é que tá falando? É o Pedrinho, é o presidente. Vem falar com a gente não. Pedrinho, a gente pode entrar no CT? Ah, mas ele vai falar, moral. Mas se segurar aí, pessoal. Pergunta pra gente para o CT. Pergunta se pode entrar no CT. Então, assim, é melhor vocês falarem comigo, cobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos, e eu volto aqui e falo com vocês. Mas, Pedrinho, vocês, olha só, todo respeito, você é o menos culpado, os caras que são mal culpados, irmão. Entendeu? Calma aí. Pedrinho, a gente pode entrar no CT. Peraí. Você tá 6 meses já, irmão. Tem a lâmpada da arquibancada, vocês trocaram, irmão. O que tá acontecendo, irmão? O Lúcio Barbosa não faz nada, Pedrinho. O que tá acontecendo, irmão? Não, deixa ele falar. Calma aí, ele vai falar. Pelo amor de Deus, vocês estão jogando nada, mano. Tu ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu? 6 dentro da área. 6 dentro da área, turma. Tranquilo, irmão. Que isso, cara? Olha essa camisa aqui, mano. O que tá acontecendo, cara? Isso aqui é prático, irmão. Só conversar. Só baixa o vidro aí, só conversar. Só conversar, mano. Fala, Henrique. Ô, irmão. Bom dia. O que tá acontecendo, meu amigo? O que tá acontecendo? Deixa ele falar. A gente tá trabalhando, a gente sabe o resultado, sabe o que foi Vergonhoso também foi, realmente. Mas, cara, a gente só tem que falar pra vocês que a gente vai trabalhar
A gente vai se dedicar ao máximo, o resultado não pode acontecer realmente. A gente tem consciência total disso. Valeu. 6-1 pro Irmão. Tem que ter vergonha na cara, irmão. Você tem que continuar dentro de campo. Você tem sido frouxo. Tu tem sido frouxo. Bom dia, o que está acontecendo? A gente quer saber, cara, aonde está a vontade? Aonde está a vontade? Onde está o tesão, cara? Meu irmão, você jogou ano passado, mano. Você tava com a gente pra manter o time da Série A. Esse ano, mano, vocês conversam entre si, mano. Tá faltando cobrança no elenco, mano. Um cobrar o outro, mano. Eu sei que tu não tá jogando, irmão. Mas, tipo assim, você veio lá de fora, o Vasco pagou por você e tu não tá jogando, mano. O que tá acontecendo? Você também tem que ter a vontade da vida, mostrar que tu pode jogar, irmão. Tá ligado? Por que tu não joga? A gente quer saber. Por que tu não joga? Opção de todos os técnicos. Aí o Rossi, esses caras... Ele vai falar, pô. Ele quer falar. Mas o que está acontecendo já? A gente trabalha o carro aí, a gente tá se cobrando, a gente se cobrou depois, porque não é fácil perder. Pô, de sexto maior rival? O próximo jogo. Tem que se cobrar, mano. Tem que dar a vida, mano. Outra vez de novo. Já foi, mano. Serginho, vamos lá, Serginho. Tá no meio. Vai sem segurar o carro. Valeu. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, essas imagens todas que vocês acabaram de ver foi hoje pela manhã, bem cedinho, no CT Moacir Barbosa. Torcedores comuns, não foram os organizados, foram torcedores comuns, fizeram um protesto contra jogadores, um protesto pacífico, cobrando tete a tete com os jogadores do Vasco. A gente, no canal Russo Vascaíno, esperou um pouquinho para a gente acompanhar o que aconteceu, para a gente falar aqui de forma mais lúcida para vocês do canal, porque a cobrança de jogadores já veio aí praticamente aí quase um mês atrás pelas organizadas, lá no CT Moacir Barbosa, depois da derrota vexatória diante do Criciúma. Agora veio essa derrota humilhante que o Vasco sofreu diante do nosso arquirrival, os Mulambos do Flamengo, a maior goleada da história do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Inadmissível a forma realmente como os jogadores jogaram dentro de campo. Muitos jogadores andando dentro de campo. Os zagueiros, o Léo Pelé teve a oportunidade de fazer uma falta e deixou os caras fazerem o gol na hora que eles queriam. Então é inadmissível a forma como a equipe jogou dentro de campo. E esse protesto é válido. E mais válido ainda como o torcedor que estava organizando, era o principal mentor desse protesto, que a gente acabou de ver ele falando aí, cobrar as pessoas que a gente aqui, a gente está falando, não adianta cobrar
jogador toda hora. O problema é a raiz. É a raiz aonde surgiu isso tudo. A 777, que está por enquanto fora do clube e com certeza vai estar fora definitivamente. Esses vagabundos não voltam mais ao Vasco da Gama. O Lúcio Barbosa tem que ser demitido o mais rápido possível. Não entende porra nenhuma de futebol e não tem a mínima representação na CBF, na FERJ, nos bastidores do Vasco da Gama, onde o Vasco é roubado, gafado toda hora, porque esse cara não aparece para brigar pelo clube de regatas de Vasco da Gama, ainda não entende porra nenhuma de futebol. Lúcio Barbosa tem que ser demitido e parece que os dias deles estão contados. Os dias de Lúcio Barbosa e de toda essa equipe da SAF que está hoje implementada, da 777, vai ser demitida. E a cobrança para Carlos Osório, Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada, o torcedor que organizou, né, de uma forma bastante inteligente, esse protesto no CT Moacir Barbosa. O que a gente fala aqui, gente, não adianta ir só nos jogadores. O protesto tem que ir diretamente a Jorge Salgado, a Roberto Duque Estrada, a Carlos Osório, a Júlio Brandt, a Mussa, todos esses vendilhões, todos esses golpistas, canalhas, que venderam o Clube de Regatas Vasco da Gama, arquitetaram um golpe em 2020, quando a gente elegeu o Luiz Roberto Olivenciano para um projeto Somamos entrar dentro do Vasco. Isso não aconteceu por culpa de Mussa, Brandt, Salgado, Osório, Roberto Duque Estrada, Adriano Mendes, todos esses incompetentes, todos esses canalhas que fizeram isso com o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje. E a gente alertou no nosso canal há 3 anos e meio atrás, quando o canal surgiu. O nosso tempo de canal é o tempo que a gente alertou o torcedor do Vasco do que iria acontecer nesses 3 anos e meio de Vasco. O pior Vasco da história. Do pior presidente, Jorge Nuno Salgado, e a pior SAF, a mais vagabunda, a mais picareta, a mais caloteira, a mais filha da puta. Essa é a grande realidade. Então o protesto hoje foi válido. Eu acho que agora tem que partir para cima de Jorge Salgado, de Carlos Osório, Roberto Duque Estrada, os torcedores, principalmente esse que fez hoje esse protesto lá no CT Moacir Barbosa, e diretamente desses caras. A gente precisa cobrar tete a tete a esses pilantras que venderam o Vasco, entregaram o Vasco a um bando de estelionatários, caloteiros e ex-traficantes de drogas, que é o Josh Craig Wander, ao Vasco da Gama. Então o protesto foi hoje pela manhã, vários jogadores foram abordados, o lateral Paulo Henrique, o Pumita também foi abordado, vários jogadores, Ryan, como um dos principais alvos, foi abordado. E, gente, eu acho que todo protesto é válido sem ter agressão, sem ter violência. Você cobrar tete a tete, principalmente a jogadores que realmente se omitiram a jogar futebol no domingo, porque os jogadores estavam andando dentro de campo. Michael foi cobrado, Léo Pelé foi cobrado, e as faixas, né, fora Lúcio Barbosa, e cobrando a todos esses caras aí que tem que ser demitidos, e o Pedrinho tem que fazer isso. O Pedrinho também foi parado, mas falou de forma ali, né, com os torcedores, bastante cordial, bastante educado, falando para os torcedores que o Pedrinho está pegando o barco agora, vai organizar isso aí, tirou os vagabundos de circuito. Isso é muito importante, a 777, e tudo vai ser organizado, porque o Vasco, gente, o Pedrinho pegou o Vasco destruído. Essa foi uma informação que me passaram. Os cofres vazios e o clube totalmente desfacelado e destruído por esse bando de vagabundos, principalmente da gestão Salgado e com essa 777, aonde acabaram com o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Então, a gente aqui no canal Russo Vascaíno na Prova apoia esse tipo de manifestação sem violência, cobrando, porque o Vasco precisa, gente, precisa mudar a chave. O Vasco precisa mudar a chave. O Vasco precisa fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro e tentar de forma digna, tentar fazer não feio na Copa do Brasil,
porque a forma que o Vasco jogou diante do Flamengo é preocupante, principalmente para o término da temporada. O Vasco precisa de reforço na segunda janela de transferência o mais rápido possível. Vamos torcer para o Felipe Coutinho fechar com o Vasco da Gama. O Aston Villa parece que deu aval, o Aston Villa deu aval para o Felipe Coutinho negociado com o Vasco da Gama. Precisamos do Felipe Coutinho e o Vasco precisa de mais reforços. Precisa de zagueiro, precisa de meio campo, precisa de volante, precisa de laterais. O Vasco precisa reforçar e reforçar bem. Mas vamos, primeiramente, passo a passo, nessa reconstrução do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Falando da reunião dele, Pedrinho com o Coutinho. Então, vamos ler rapidinho aqui, ó. Olha só, rapidinho uma informação aqui, gente. Né? Após a apuração de Thiago Mouca, foi constatado que as conversas de hoje entre Coutinho e Pedrinho foram muito positivas. Segundo fontes ligadas ao presidente, Pedrinho fez promessas de reforços ao jogador. Além disso, haverão algumas mudanças no contrato e exigidas por Coutinho. Coutinho também teve algumas alterações em suas metas, entre elas levar o Vasco ao cenário internacional. Apesar das expectativas de uma assinatura de pré-contrato, hoje Pedrinho gostou da reunião. O resultado do clássico gerou esse atraso nas tratativas, mas acabou sendo muito positivo. Novas reuniões serão feitas para acertar a volta do jogador, porém a expectativa é de que Coutinho seja logo o jogador do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Essa informação, né, hoje teve essa reunião do Pedrinho. O Pedrinho teve pelo CT pela manhã, dessa manifestação dos torcedores, e à tarde esteve reunido com o Felipe Coutinho e teve, né, palavras aí bastante positivas. E quem sabe aí a gente vai ter o nosso ídolo, o nosso craque, né, o nosso jogador que tem um futebol que vai sim agregar muito ao Vasco da Gama. O Vasco precisa do jogador como o Coutinho, e o Coutinho exigiu também, né, que o Vasco reforce bem, não só o Coutinho, mais jogadores para vestir a camisa do Vasco da Gama, para tirar o Vasco da Gama desse caos total, aonde esses vagabundos da 777, Jorge Salgado, Carlos Osório, todos esses caras aí destruíram praticamente o nosso clube, e o Vasco tem que ser reconstruído pelo Pedrinho, e a gente precisa, né, contratar jogadores de nível do Felipe Coutinho. E hoje essa reunião foi bastante positiva e esperamos aí que o Felipe Coutinho feche o mais rápido possível com a camisa do Vasco. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma boa noite a todos vocês, uma ótima quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Vamos estar fazendo live, gente. Vamos estar fazendo lives no canal. Esperem, aguardem. As lives vão voltar com tudo aí. Teremos dias e vamos marcar para vocês os dias das nossas lives aqui no canal Russo Vascaíno. Valeu, pessoal. Um grande abraço.